Você já se perguntou por que, em certos momentos da vida, mesmo sem ninguém ao seu redor, você sente uma paz que não consegue explicar? Ou então percebe que portas se fecham inesperadamente e só mais tarde entende que aquilo foi uma forma de proteção? Essas experiências não são simples coincidências. Elas são sinais claros de que existe uma presença maior trabalhando em silêncio a seu favor. Esse vídeo vai revelar como o Espírito Santo luta por você de forma invisível, discreta, mas absolutamente real. E por que você precisa estar atento para perceber quando ele age. Antes de continuarmos, se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe um comentário contando se você já sentiu a presença silenciosa do Espírito Santo na sua vida. Sua participação fortalece essa comunidade de fé e ajuda mais pessoas a receberem mensagens como esta. O tema de hoje é profundo e transformador. Os sinais de que o Espírito Santo está lutando por você em silêncio. Muitas vezes, você acredita que está enfrentando suas batalhas sozinho, mas existe um mundo espiritual que se move a seu favor sem que seus olhos possam ver. Cada detalhe da sua vida pode ser um reflexo da atuação divina. Quando você olha para trás, percebe que escapou de situações que poderiam ter mudado o rumo da sua história. E isso não aconteceu por acaso. Há uma força divina que se levanta em seu favor, mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta. O silêncio de Deus não significa ausência. Pelo contrário, o silêncio muitas vezes é o campo de batalha onde o Espírito Santo luta por você com estratégias que estão além da sua compreensão. Ele é como um guerreiro que trabalha nas sombras, vencendo batalhas invisíveis e preparando vitórias que só serão reveladas no tempo certo. Quando você se sente protegido, ainda que não consiga explicar de onde vem essa segurança, esse é um sinal de que o Espírito está agindo. Ele não precisa de aplausos, nem de testemunhas para realizar seu propósito, porque sua ação não depende do que é visível, mas do que é eterno. Ao longo da vida, aprendemos a valorizar aquilo que conseguimos ver e tocar. Mas a obra do Espírito Santo transcende o que é físico. Ele age nos bastidores da existência, afastando perigos, fortalecendo sua fé, levantando pessoas para te apoiar e retirando aquelas que não contribuiriam para a sua caminhada. Tudo isso acontece de forma silenciosa e por isso muitos não percebem que já estão vivendo milagres diariamente. O simples fato de você estar aqui agora, ouvindo esta mensagem, é mais um indício de que Ele está te guiando, pois nada acontece por acaso no universo espiritual. Este vídeo vai te mostrar de maneira clara e emocionante como reconhecer esses sinais que tantas vezes passam despercebidos. Você descobrirá que o Espírito Santo não apenas te protege, mas também te molda, te inspira e te prepara para vitórias que ainda não consegue enxergar. Ao entender esses sinais, sua fé será fortalecida e você nunca mais verá suas lutas da mesma maneira. Cada dificuldade, cada silêncio, cada momento de espera pode ser uma prova de que o Espírito está lutando por você. E quando você reconhece isso, o medo perde sua força, a ansiedade se enfraquece e a esperança renasce dentro de você. Fique comigo até o final, porque o que será revelado pode transformar sua maneira de enxergar a presença de Deus em sua vida. E não se esqueça, inscreva-se no canal, curta este vídeo e comente abaixo como o Espírito Santo já falou com você em silêncio. Sua experiência pode ser a resposta que alguém precisa para continuar acreditando que não está sozinho. Quando você para por um instante e se encontra no meio de um silêncio profundo, pode ter a impressão de que nada acontece. Mas é nesse espaço silencioso que o Espírito Santo se manifesta de forma mais poderosa. Ele não precisa de barulho, de sinais visíveis
ou de demonstrações grandiosas para provar que está ao seu lado. A voz do Espírito fala através da calma que invade seu coração, mesmo quando sua mente está em tumulto. Essa voz não grita, não impõe, não pressiona. Ela sussurra de maneira suave, trazendo clareza a pensamentos confusos e oferecendo direção quando você não sabe para onde ir. A maioria das pessoas espera ouvir algo espetacular, mas o Espírito se revela em pequenas percepções que, se não forem valorizadas, podem passar despercebidas. É nesse silêncio que muitas batalhas são vencidas em seu favor, porque é nele que você recebe discernimento, sabedoria e forças que não poderiam vir de você mesmo. Imagine um momento em que você estava prestes a tomar uma decisão precipitada. Talvez mudar de emprego, dar uma resposta agressiva ou mesmo desistir de um sonho. No meio desse turbilhão de emoções, uma calma inexplicável tomou conta do seu coração e você simplesmente soube que não deveria agir naquele instante. Isso não foi acaso. Foi o Espírito Santo sussurrando em seu silêncio, guiando você para que não fosse destruído pelas consequências de um passo errado. Essa voz não precisa se impor porque ela carrega a autoridade de Deus. E quando você aprende a reconhecê-la, percebe que não está sozinho em suas batalhas, porque alguém está cuidando de cada detalhe. Muitas vezes, a ausência de respostas rápidas nos deixa ansiosos. Oramos, pedimos direção e não ouvimos nada. Esse nada, na verdade, é um tudo, porque o silêncio de Deus é carregado de significado. É nesse silêncio que o Espírito trabalha no seu interior, quebrando resistências, curando feridas antigas, preparando sua mente e seu coração para o que está por vir. Se ele respondesse imediatamente, talvez você não estivesse pronto para receber, mas ao silenciar, ele garante que o processo será completo. O silêncio não é abandono, é estratégia. Uma estratégia para que você cresça, amadureça e aprenda a confiar mesmo sem ver. O Espírito Santo também fala no silêncio quando coloca em sua mente palavras de conforto que ninguém ao redor poderia dizer. Você pode estar sozinho em casa, em um quarto escuro, sem ninguém para conversar, mas de repente sente uma certeza. Você não foi esquecido. Esse é o Espírito que trabalha em seu íntimo, lembrando que existe um propósito maior para a sua vida. Esse tipo de experiência não se explica com lógica, não se prova com argumentos. É algo que só quem já sentiu pode compreender. A paz que brota desse encontro silencioso é maior do que qualquer entendimento humano. Quando o silêncio se torna pesado, é comum pensarmos que Deus nos abandonou, mas é nesse peso que o Espírito mais trabalha, porque ele transforma a escuridão em luz e o vazio em esperança. Ele fala através do silêncio, não para confundir, mas para ensinar. Ensina você a valorizar o tempo de espera, a depender menos de sinais externos e mais da convicção interna que ele deposita em seu espírito. A cada vez que você escolhe confiar nesse silêncio, sua fé se fortalece, sua mente se acalma e seu coração encontra descanso. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas sim que você passa a enfrentá-los de outra forma, com coragem e confiança. Ao reconhecer que o Espírito Santo fala no silêncio, você passa a interpretar seus momentos de solidão de uma maneira diferente. Não são períodos de abandono, mas oportunidades de escutar a voz mais importante de todas, aquela que guia, consola, orienta e fortalece. Essa consciência muda completamente sua forma de caminhar, porque você entende que mesmo quando o mundo parece calado, existe uma voz eterna trabalhando em seu favor. É nesse silêncio que se trava a batalha invisível, e é nele que você descobre que nunca esteve sozinho. Por isso, valorize os momentos em que não há respostas imediatas, porque é aí que o Espírito Santo está mais perto de você, sussurrando verdades eternas em sua alma. Há momentos em que a vida parece seguir seu curso natural,
Mas, por trás do que você enxerga, existe um movimento invisível acontecendo. O Espírito Santo trabalha em áreas que seus olhos não podem ver, mudando circunstâncias, afastando perigos e reposicionando pessoas para que o destino que Deus preparou para você seja cumprido. O que muitas vezes parece apenas uma coincidência é, na verdade, uma ação silenciosa do Espírito Santo, alinhando tudo de acordo com o plano divino. Ele não se limita às suas orações, mas age também em ambientes, relacionamentos e situações que você ainda não conhece. Esse agir é tão sutil que só ao olhar para trás, você percebe que nada aconteceu por acaso, que cada passo foi cuidadosamente guiado por uma mão invisível. Pense em ocasiões em que você estava prestes a entrar em um lugar e algo dentro de você fez com que mudasse de ideia. Talvez tenha sido um atraso, um telefonema inesperado ou até mesmo um pequeno imprevisto. Na hora, você se irritou, não entendeu o motivo daquela interrupção, mas depois descobriu que aquilo te livrou de algo pior. Isso é o Espírito Santo movendo peças silenciosamente, organizando sua vida como um maestro que rege uma sinfonia sem ser visto. Cada nota, cada pausa, cada mudança de ritmo tem um propósito maior, mesmo que você ainda não consiga compreender de imediato. Os movimentos invisíveis do Espírito também se manifestam nas conexões que surgem em sua jornada. Pessoas que aparecem de repente com palavras de ânimo, oportunidades que surgem sem que você tivesse planejado, ou ainda portas que se abrem em momentos decisivos. Nada disso é fruto do acaso. São respostas preparadas por Deus através do Espírito Santo, que já enxergava o cenário muito antes de você chegar até ele. É como caminhar em uma estrada desconhecida com um guia experiente. Você não sabe onde cada curva vai levar, mas ele já conhece o caminho inteiro e ajusta seus passos para que você não se perca. Outro sinal desses movimentos é quando algo que você desejava com todas as forças simplesmente não acontece, mesmo após orações e esforços. Naquele momento, o coração se entristece, mas mais tarde a compreensão chega. Aquilo que não aconteceu era exatamente o que te livraria de uma dor maior. O Espírito Santo não age para satisfazer vontades imediatas, mas para garantir que sua vida esteja alinhada com o que realmente importa. Esse tipo de proteção silenciosa só é percebido com o tempo, quando você entende que foi guardado sem sequer saber que estava em perigo. Os destinos não mudam por acaso. O Espírito Santo age no presente para preparar seu futuro. Cada situação aparentemente insignificante pode carregar um peso eterno. Um encontro inesperado pode gerar uma amizade que transformará sua vida. Um desvio de rota pode levá-lo ao lugar exato onde encontrará uma resposta. Uma palavra simples pode curar uma ferida que você carrega há anos. São esses movimentos invisíveis que mostram o quanto Deus está atento a cada detalhe de sua caminhada. Nada é pequeno demais para escapar ao cuidado do Espírito. Ele atua em cada parte da sua vida, desde as maiores decisões até as escolhas mais cotidianas. Ao reconhecer esses movimentos, você passa a viver de forma mais consciente e confiante. Não precisa se desesperar quando algo não sai como planejado, porque entende que existe uma sabedoria superior guiando o rumo das coisas. A fé se fortalece, porque você percebe que está sendo conduzido não pelo acaso, mas pela mão invisível do Espírito Santo. Esse entendimento transforma sua forma de enfrentar o futuro, pois cada acontecimento deixa de ser apenas um fato isolado e passa a ser parte de uma história maior escrita por Deus. Quando você se abre para enxergar os movimentos invisíveis, descobre que seu destino já está sendo moldado para o bem, mesmo quando tudo ao redor ainda parece incerto. Há momentos na vida em que o peso das circunstâncias parece insuportável.
As forças físicas e emocionais se esgotam, o coração se abate e a mente é invadida por pensamentos de desistência. É nesse ponto, quando tudo parece perdido, que o Espírito Santo manifesta sua presença de forma mais marcante. Ele se levanta em silêncio dentro de você e produz uma força que não pode ser explicada pela lógica humana. Essa força não vem do corpo cansado, nem da mente exausta, mas do sopro divino que reacende a esperança. É como se uma chama, antes prestes a se apagar, fosse alimentada por um vento suave que lhe dá nova vida. Esse vento é o Espírito Santo, restaurando sua coragem e sua fé. Essa força se revela quando você continua caminhando, mesmo sem ter energia. Quando encontra palavras para orar, mesmo no desespero. Quando consegue se levantar da cama, apesar da dor. São sinais de que não é você quem está sustentando sua própria vida, mas sim o Espírito que habita em você. Essa renovação é silenciosa, discreta, mas profundamente transformadora. Não há espetáculo visível, apenas a experiência íntima de perceber que algo dentro de você continua lutando, mesmo quando você já havia desistido. Essa é a prova de que o Espírito Santo está batalhando em silêncio, sustentando sua alma quando suas próprias forças falham. Muitas pessoas acreditam que a presença de Deus só se manifesta em milagres grandiosos, mas ignoram que o maior milagre é simplesmente não desistir. Cada dia em que você levanta, cada lágrima que seca, cada passo que dá apesar do cansaço, é um testemunho de que o Espírito Santo está te fortalecendo. Esse fortalecimento não elimina a dor, mas lhe dá a capacidade de enfrentá-la com dignidade. É um presente silencioso que transforma a fraqueza em resistência, a tristeza em esperança, o medo em coragem. Essa força não vem de treinamentos humanos ou da própria disciplina, mas de uma fonte inesgotável que só o Espírito pode oferecer. Há situações em que você olha para trás e percebe que não faz sentido ter sobrevivido a determinadas fases da vida. Você suportou perdas, traições, doenças, momentos de solidão profunda. Em cada uma dessas fases existia uma presença invisível que não permitiu que você fosse consumido. Essa presença é o Espírito Santo. Ele não apenas luta contra aquilo que te ataca de fora, mas também contra as vozes internas que tentam te destruir. Quando sua mente diz que não dá mais, ele sussurra que ainda há esperança. Quando seu coração se fecha na dor, ele traz o consolo que abre novamente espaço para a vida. Quando tudo ao seu redor indica derrota, ele planta a certeza de que a vitória ainda é possível. Esse agir silencioso não é apenas uma questão de sobrevivência. O Espírito Santo não fortalece você apenas para que continue existindo, mas para que viva com propósito. Ele transforma cada momento de dor em aprendizado, cada fraqueza em testemunho. A força que nasce quando tudo parece perdido é o que inspira outras pessoas, porque sua história se torna prova de que ninguém está sozinho em suas batalhas. Essa força é sinal de que Deus não apenas observa de longe, mas se envolve profundamente em sua vida, sustentando você em cada passo. Ao reconhecer isso, o coração ganha confiança e a mente encontra descanso, porque fica claro que não é você quem carrega sua vida, mas o Espírito Santo que luta dentro de você. Por isso, não veja os momentos de fraqueza como um sinal de abandono, mas como uma oportunidade para experimentar a força que só o Espírito pode dar. Essa força não é passageira, não é ilusória, não depende de circunstâncias externas. Ela é permanente porque vem de uma fonte eterna. Ao perceber isso, você descobre que nunca está realmente sem saída, pois há sempre uma presença silenciosa disposta a erguer você de novo. Essa é a marca do Espírito Santo, lutar por você em silêncio, sustentando seu coração quando tudo parecia perdido.
Existem experiências que não podem ser medidas nem explicadas racionalmente, mas que são profundamente sentidas no coração. É nesse lugar íntimo, onde ninguém mais consegue acessar, que o Espírito Santo realiza sua obra silenciosa. Ele desperta no coração uma sensibilidade espiritual que faz você reconhecer sinais invisíveis. O que antes passava despercebido ganha novo significado. Um encontro inesperado, um afastamento repentino, uma palavra que chega na hora certa. Tudo isso deixa de ser visto como coincidência e passa a ser entendido como direção divina. O coração, transformado pela presença do Espírito, passa a enxergar além do que os olhos podem ver. Quando o Espírito Santo atua, o coração ganha uma espécie de radar espiritual. Você começa a sentir quando algo não está alinhado, mesmo que por fora pareça perfeito. Pessoas, lugares e oportunidades que parecem atraentes se tornam desconfortáveis internamente. Essa sensação não é fruto de imaginação, mas um sinal silencioso do Espírito te alertando contra caminhos que poderiam te afastar do propósito de Deus. Do mesmo modo, há momentos em que, contra toda lógica, você sente paz diante de uma decisão difícil. Essa paz é outro sinal invisível de que o Espírito está confirmando que você não está sozinho naquela escolha. Esse reconhecimento não depende de palavras audíveis ou visões extraordinárias. Ele nasce de uma relação profunda com o Espírito Santo, construída em oração, silêncio e entrega. Quanto mais você abre espaço para Ele, mais seu coração se torna sensível a esses sinais. É como aprender uma nova linguagem que só pode ser compreendida por quem realmente dedica tempo a ouvir. Essa linguagem do coração é sutil, mas poderosa. É ela que impede erros desastrosos, que fortalece em momentos de dúvida e que confirma o caminho mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Esse é o poder de reconhecer o invisível, confiar naquilo que o coração, guiado pelo Espírito, revela. Reconhecer o invisível também significa perceber quando relacionamentos precisam ser encerrados, mesmo que isso cause dor no momento. Muitas vezes, pessoas que estavam próximas de você se afastam sem explicação. Esse afastamento pode parecer injusto, mas na verdade é uma ação silenciosa do Espírito Santo, retirando o que poderia atrapalhar seu crescimento espiritual. Da mesma forma, ele aproxima pessoas que edificam sua fé, trazendo conselhos, orações e apoio em horas decisivas. Esses movimentos invisíveis só podem ser entendidos por quem tem o coração atento à atuação do Espírito. O que parece perda pode ser proteção, e o que parece acaso pode ser cuidado divino. Ao longo da vida, todos nós nos deparamos com situações que desafiam a lógica. Você talvez já tenha sentido um impulso repentino para ligar para alguém e descobriu que essa pessoa estava precisando exatamente da sua ligação. Ou então percebeu que em momentos de desespero, uma palavra bíblica surgiu em sua mente trazendo consolo. Esses não são reflexos do acaso, mas sinais invisíveis colocados pelo Espírito Santo no coração. Esse reconhecimento fortalece a fé porque mostra que Deus não apenas está presente, mas fala de forma íntima e personalizada. Ele conhece suas necessidades antes mesmo de você pedir e por isso prepara respostas silenciosas que só podem ser discernidas pelo coração. O coração que reconhece o invisível passa a viver com mais confiança e menos medo. Ele entende que cada passo da vida está sob o cuidado de alguém que enxerga muito além do que é visível. Essa consciência liberta da ansiedade, porque mostra que não é necessário ter todas as respostas, apenas estar sensível à voz do Espírito. Essa sensibilidade não é privilégio de poucos, mas está disponível a todos que decidem abrir espaço para o Espírito agir. Ao cultivar essa relação, você descobre que a vida ganha outro sentido, porque cada detalhe, cada encontro e cada silêncio passa a ser entendido como parte de um plano perfeito.
Esse é o presente do Espírito Santo: transformar corações comuns em corações capazes de reconhecer o invisível. Depois de compreender como o Espírito Santo fala no silêncio, age em movimentos invisíveis, fortalece quando tudo parece perdido e desperta o coração para reconhecer sinais, chega o momento em que aquilo que estava oculto se torna realidade diante dos seus olhos. O Espírito não luta em silêncio para que você nunca veja os frutos. Ele trabalha nos bastidores até que a vitória seja revelada de forma clara. Essa revelação não acontece de acordo com o seu tempo, mas de acordo com o tempo perfeito de Deus. E quando esse tempo chega, tudo aquilo que parecia demora se transforma em testemunho vivo de que você nunca esteve sozinho. O que antes era invisível se manifesta em acontecimentos concretos que mudam a sua vida e confirmam que o Espírito esteve lutando por você desde o princípio. Essa transformação se revela quando portas antes fechadas finalmente se abrem, quando sonhos que pareciam enterrados ressurgem com ainda mais força, quando feridas antigas encontram cura e quando relacionamentos são restaurados de forma inesperada. Nada disso é fruto do acaso, mas resultado de batalhas espirituais que você não viu, mas que foram travadas em seu favor. Cada vitória visível é a prova de que a luta silenciosa do Espírito Santo nunca foi em vão. E quando você olha para trás, consegue perceber todos os momentos em que pensou que estava abandonado, mas na verdade estava sendo moldado para viver esse tempo de conquista. O mais impressionante é que essas vitórias não são apenas respostas para seus pedidos, mas também testemunhos para aqueles que estão ao seu redor. Quando sua vida começa a refletir a ação visível do Espírito Santo, outros são impactados pela sua fé. Pessoas que duvidavam passam a acreditar. Pessoas desanimadas encontram inspiração. Pessoas sem esperança começam a ver que o mesmo Deus pode agir em suas histórias. A vitória visível não é apenas sobre você, mas sobre todos que são alcançados pelo reflexo da obra que o Espírito realizou em silêncio. É dessa forma que o plano de Deus se cumpre. Sua vida se torna luz em meio às trevas. Cada vitória visível carrega também uma mensagem. Confiar em Deus nunca é em vão. Mesmo quando os dias são difíceis e o silêncio parece pesado, existe sempre uma luta acontecendo em seu favor. A revelação dessa vitória é o lembrete de que sua fé não foi em vão. Suas orações não ficaram sem resposta. Suas lágrimas não foram ignoradas. Tudo foi recolhido, cuidado e transformado pelo Espírito Santo, que agora mostra de forma concreta o resultado da sua fidelidade e perseverança. Essa é a recompensa de quem confia, esperar com paciência e crer que o invisível é tão real quanto aquilo que se vê. Por isso, ao ver essas vitórias acontecerem, não se cale. Compartilhe, testemunhe, declare para que outras pessoas também sejam fortalecidas. Esse é o momento em que você pode dizer com convicção: o Espírito Santo lutou por mim, mesmo quando eu não percebia. Esse reconhecimento aumenta ainda mais sua fé, porque mostra que, se ele já fez antes, continuará fazendo no futuro. Cada vitória é uma semente de esperança para os próximos desafios, uma prova de que você nunca caminha sozinho. O invisível se torna visível para que sua fé seja renovada e para que sua vida seja usada como instrumento de transformação. E é por isso que eu te digo agora: não duvide do agir de Deus, mesmo quando não enxerga nada acontecendo. Confie, porque o Espírito Santo luta em silêncio, mas sempre entrega vitórias visíveis. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente abaixo qual foi o momento em que você percebeu a ação silenciosa do Espírito Santo em sua vida. Sua experiência pode ser a resposta que alguém precisa para continuar acreditando que não está sozinho. Ao compartilhar, você se torna parte dessa corrente de fé que transforma vidas e multiplica a esperança.